Olá, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Patrícia Rodrigues, sou PCNP dos anos iniciais. Espero que estejam todas bem. Passo a palavra para minha parceira Carlinha. Olá, sou PCNP Carla, dos anos iniciais também, e junto com a Patrícia vamos mediar essa TPC da jornada EMAI da responsabilidade da diretoria de ensino. Então, bons estudos para todas. Lembrando que estamos na semana C do primeiro agrupamento. E essa semana corresponde ao de 23 a 27 de agosto. Vamos lá? Bons estudos. Bom, antes de darmos início à nossa TPC, nós gostaríamos de realizar uma devolutiva das contribuições que vocês registram, né, através do link de presença e avaliação. Primeiro, né, gostaríamos de agradecer as contribuições e destacar alguns pontos, tá? Então, um dos pontos que nós gostaríamos de destacar foi uma solicitação de orientação na organização do retorno para atender a todos, presencial e remoto. Então, eu e a Carla, né, nós gostaríamos, né, de esclarecer que essa organização ela tem que ser realizada, ela deve ser realizada pela equipe escolar, né? Pela direção, pela vice-direção, pela professora coordenadora, pelos professores, enfim, toda a comunidade que está envolvida aí nesse processo, né? Pois é uma organização que ela tem que levar em conta, ela deve levar em conta as especificidades de cada escola, não é? E nós estamos falando aqui de 7 escolas que têm realidades diferentes, né? Então, nós precisamos levar em conta aí a estrutura física, por exemplo, da escola, tecnológica, né? O número de estudantes, o número de funcionários, as necessidades aí, vamos colocar assim, das famílias, transportes, né? Então, todos esses pontos, eles precisam ser pensados para essa organização, tá? Então, esse foi um dos pontos aí, né, de uma das sugestões que nós recebemos. Outra sugestão, né, de tema foi o trabalho com as habilidades essenciais, tá? Apareceu lá para a gente também como sugestão, habilidades essenciais. Então, nós gostaríamos também, né, de esclarecer, né, que elas já estão sendo contempladas aqui nas nossas ATPCs, né? Como, por exemplo, a nossa última, né? Que através de uma habilidade essencial que foi contemplada na primeira P, nós realizamos o estudo da progressão da habilidade, né? E nesse movimento, né, que nós realizamos, ele foi até destacado, elogiado por uma PC pontualmente, né, que ela disse lá na sua avaliação, que o movimento de estudo, né, que nós realizamos, né, dissecando as habilidades, né, por toda a trajetória dos nossos pequenos enquanto anos iniciais. Ela fala que isso traz clareza e chama a responsabilidade de toda a equipe docente, independente do ano, né, em que cada um trabalha. Então, foi um movimento que nós fizemos, né, eu e a Carla, a partir de uma habilidade essencial que nós percebemos lá, né, que foi a habilidade da unidade temática grandezas e medidas, não é? E nós fizemos todo esse movimento da análise da progressão da habilidade, tá? E nós daremos ainda continuidade hoje nessa TPC. Tudo bem? Então, foi a partir de uma habilidade essencial. Outra sugestão, né, que aparece para a gente foi fração e divisão, né? A professora coloca que os alunos eles têm muitas dificuldades. Então, essa sugestão, né, vai ser o nosso próximo, vamos colocar assim, ponto de estudo. Além de ser, né, além de ser a sugestão, é uma dificuldade, né, um nó, vamos colocar assim, que os nossos estudantes, né, têm, e os resultados dessa segunda P que eles fizeram,
eles também apontam, né? Eles dão indícios da necessidade do estudo dessas habilidades aí relacionadas com esse tema, com a fração. Tudo bem? Nós tivemos também uma professora que pediu, né, se tinha alguma indicação, algum livro, desculpa, para o tema, né, de grandezas e medidas. Então, nós também gostaríamos de socializar com vocês, né, que os materiais que nós utilizamos, né, como base da última TPC, Grandezas e Medidas, eles foram retirados do curso EMAI, lá de 2017, tá? Nós utilizamos 3 textos, vamos colocar assim. Um da Eda Cury, tá? Grandezas e Medidas, Expectativas de Aprendizagem e Atividades. E mais 2 textos que nós utilizamos, que foi Grandezas e Medidas, Por que Ensinar? E Grandezas e Medidas, Representações e Relações. Esses 2 últimos da professora Célia Maria Carolino Pires, tá? Depois nós vamos estar encaminhando esse material para as PCs e elas podem aí também estar encaminhando para vocês esses textos e eles também vão servir aí podem servir como estudo aí para vocês estarem aprofundando nesses temas, tá? Nós recebemos também aí nos outros links e nesse último também, aparecem algumas sugestões relacionadas como, por exemplo, produção, interpretação de texto, sondagem de escrita, e infelizmente, né, nós gostaríamos, né, de colocar que nós não vamos conseguir atender a essas solicitações, pois na TPC EMAI, né, o nosso foco, ele é voltado para a matemática, tá? Então, para o momento, né, nós estamos fazendo aí essa devolutiva dos links aí das respostas que vocês contribuem, tá? Bom, agora nós vamos para a nossa TPC, né, dessa semana aqui, e o nosso tema, né, é avaliações, análise das habilidades, edição 9 de 2021. Então, nós iremos falar um pouquinho sobre as avaliações, como o SARESP, o SAEB, né? Só que com foco nos anos iniciais, tá? Então, nessa TPC, nós vamos revisitar aí, vamos colocar assim, a matriz de referência, a escala de proficiência e analisar as habilidades exigidas nas avaliações e relacionar com as habilidades do nosso currículo paulista. Tudo bem? Vamos lá? Vamos para a próxima página, Carla? A contextualização. Os sistemas de avaliação são importantes instrumentos para a elaboração das políticas públicas e sua implementação. Por sua vez, os sistemas de avaliação são fundamentados nos acordos e pactos internacionais, integrados em um contexto mais amplo. Dessa forma, é necessário que os educadores tenham ciência do panorama educacional, uma vez que impacta diretamente no seu trabalho em sala de aula. Justificativa. Nos acordos internacionais, suas metas e objetivos para a educação e resultantes das avaliações tanto internas quanto externas, os índices de desempenho são instrumentos que devem ser considerados como dados para análise e compreensão do atual contexto que enfrentamos, uma situação atípica na educação. A nossa pauta de hoje, nós contamos com 5 momentos. O nosso primeiro momento é a nossa leitura inicial. O segundo momento, apresentação do SAEB e SARESP.
Terceiro momento, matriz de referência e escala de proficiências, leitura das habilidades exigidas no SAEB. O quarto momento, articulação do currículo paulista com as avaliações externas. E o quinto momento, análise comparativa entre as habilidades do SAEB e as habilidades exigidas na AP do segundo bimestre. Os nossos objetivos: estimular a reflexão sobre o assunto a partir de uma leitura, apresentar os sistemas de avaliação da educação básica com foco nos anos iniciais do ensino fundamental, apresentar os materiais disponíveis do SAEB e analisar as habilidades exigidas no SAEB e SARESP, relacionando-as com as habilidades do currículo paulista. Vamos iniciar a nossa formação com a leitura inicial. Nesse momento, nós selecionamos mais uma narrativa pedagógica para nós refletirmos um pouquinho sobre o assunto da formação. Ela se intitula Índices de Avaliação. Qualidade para quê? E essa narrativa vocês podem encontrar nesse e-book que está ao lado, Narrar o Vivido, Narrar o Narrado, Encontros e Oficinas de Formação, que vocês podem baixar de graça na editora Pedro e João. Aqueles números não mostram nada ou mostram tudo? Quando são baixos, não mostram nada. Quando são altos, que alívio! São reflexo do nosso trabalho. Eita contradição! Mostram nada ou tudo? Mostram as meninas e meninos sem ter onde morar, jogados de um lado para o outro, feito um cachorro de adoção? Mostram as crianças com as cabeças ocupadas e barrigas vazias, sem estrutura, que vivem procurando apoio, tendo que procurar efeitos de humor em tirinhas? Mostram a gestão em um labirinto de consertar coisas para oferecer o mínimo de condições de se estar na sala de aula? Mostram as inúmeras aulas preparadas pelos professores nos domingos e folgas a fio? Mostram os professores acumulando empregos e trabalhos para sobreviver? Mostram as trocentas horas extras para cumprir o trabalho pedagógico interminável? Quando são altos, são reflexo de um mundaréu de esforço daqui e dali. Quando são baixos, esse mundaréu não foi o suficiente. Fácil compreender. Há outro mundaréu de problemas sociais por aí. E então, eles escancaram tudo. Bom, como vocês puderam perceber, essa narrativa tem tudo a ver com o tema da nossa formação e por isso nós a selecionamos para ler para vocês aqui na leitura inicial. Mas, além disso, eu gostaria de trazer aqui 2 pontos importantes. O primeiro ponto é que ela faz refletir um pouquinho sobre a questão dos índices, que é uma coisa que nós temos como cobrança, vamos dizer assim, de cima para baixo. Porém, aí vem o segundo ponto que eu quero deixar aqui muito claro e destacar para vocês, que apesar dessa cobrança vir de cima, nós temos a absoluta consciência do mundaréu de problemas, dos inúmeros problemas que interferem diretamente no processo de aprendizagem das crianças. E esses problemas, muitos deles, nós não conseguimos solucionar dentro da escola. Esses problemas, eles estão além da escola e estão fora do nosso alcance. Ainda mais nesse momento em que nós estamos passando por uma pandemia e que nós estamos retornando gradualmente agora para as nossas atividades regulares depois de mais de um ano de ensino remoto, nós queremos deixar claro aqui que esse ATPC, esse momento de formação, ele não é mais uma cobrança para vocês.
É um momento assim de nós estudarmos essas avaliações externas, porque elas existem, elas estão aí. Então, servem também como uma base para nós direcionarmos o nosso trabalho e uma forma de nós verificarmos onde nós devemos atuar, onde nós devemos realizar as intervenções mais intensivas, mais intensas, mas nós sabemos que há vários outros problemas que vão interferir e que interferem nesses índices, no alcance ou não dessas metas, e que esses problemas estão fora, como eu disse para vocês, e eu retorno a dizer, do nosso alcance. Então, nós temos a absoluta clareza de que nós estamos vivendo em um momento atípico e que quero deixar aqui claro para vocês que não é mais uma forma de cobrança, mas é uma forma de utilizar essas avaliações e os materiais que elas trazem para o nosso trabalho pedagógico, para o nosso trabalho docente da sala de aula. A meio a contragosto, eu apresento aqui a autoria dessa narrativa pedagógica que nós realizamos a leitura. Essa narrativa foi escrita por mim mesma, Carla Kaori Matsuno Ehara. Foi publicado nesse e-book pela Unicamp durante o meu mestrado em Educação Escolar. Eu possuo graduação em História pela Universidade Estadual de Londrina e Pedagogia, aí numa parceria entre a Facom e a UFSCar. Hoje, eu exerço a função de professora coordenadora pedagógica, PCNP, do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Limeira, dos anos iniciais do ensino fundamental, mas já lecionei História para os anos finais e para o ensino médio, tanto aqui no estado de São Paulo quanto no estado do Paraná. Atuei também como professora coordenadora dos anos iniciais em uma escola da rede estadual aqui de São Paulo, aqui mesmo em Limeira. E como eu disse para vocês, essa narrativa ela foi publicada nesse e-book em formato digital, o livro em formato digital, que vocês podem acessar livremente, sem nenhum custo, através da editora Pedro e João. E vocês podem encontrar nesse e-book também outras narrativas de colegas nossos, de educadores aí de todo o canto do Brasil. Segundo momento, SAEB e SARESP. Bom, o SAEB, né, como vocês estão vendo aí do lado esquerdo, né, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, ele é um conjunto, né, é formado por um conjunto de avaliações externas em larga escala, realizada periodicamente por meio da aplicação de testes cognitivos e questionários, né, para etapas específicas da educação básica. O SAEB, ele tem a finalidade de avaliar a qualidade da educação básica do país, tá? E contribuir para a sua melhoria, oferecendo aí subsídios concretos, né, para formulação e reformulação e também o monitoramento das políticas públicas, tá? As médias aí do desempenho dos estudantes, né, através dessas avaliações, juntamente com as taxas de aprovação, reprovação, abandono, né, que é apurado pelo censo escolar, eles compõem o IDEB, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. O SAEB, ele é realizado, né, desde 1990, e ele passou aí por várias estruturações até chegar, né, ao formato aí, vamos colocar atual, né, que a última aplicação que nós tivemos, né, foi em 2019. E em 2019, as siglas que nós tínhamos, por exemplo, para ANA, né, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização, a ANEB, que é a Avaliação Nacional da Educação Básica,
e a ANRESC, que é a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar, que é mais conhecido, né, como a Prova Brasil, essas siglas, elas deixam de existir, né? E todas as avaliações, elas passam a ser identificadas pelo nome SAEB, tá? E sempre acompanhado aí das etapas, das áreas de conhecimento e tipo de instrumentos aí envolvidos, tá? Em 2019, ela também passa aí por uma reestruturação para poder adequar a Base Nacional Comum Curricular, tá? Por quê? Porque a BNCC, ela torna-se aí a referência na formulação dos itens do segundo aninho, tá? Em língua portuguesa e matemática, tudo bem? Então, nós temos aí o segundo ano, né, que eles são avaliados de forma, né, por amostragem, tá? E os quintos anos, isso lembrando e focando, nós estamos falando somente dos anos iniciais, tá? Então, todos os quintos anos, né, das escolas públicas, né, eles participam, né? E a escola privada é no formato amostral. Então, nós temos aí a avaliação para o segundo, né, que já está formulada aí os itens a partir da base, né, e do quinto ano, que aí depois a Carla também vai estar explicando para vocês, que é através ainda da matriz, vamos colocar assim, entre aspas, ainda antiga, tá? Aí nós temos o SARESP, né? Que aí é o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, tá? Então, olha lá, um é no âmbito federal e o SARESP no âmbito estadual, né? E ele é aplicado, né, pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, com a finalidade de produzir um diagnóstico da situação da escolaridade básica paulista, né? Visando sempre orientar aí os gestores do ensino no monitoramento também aí das políticas voltadas para a melhoria da qualidade educacional. O SARESP, ele completou em 2019 a sua 22ª edição. No SARESP, até 2019, o nosso público, né, os estudantes avaliados nos anos iniciais, eram os terceiros e quintos anos, né, que eles tinham lá os seus conhecimentos avaliados por meio das provas também por questões de língua portuguesa e matemática, tá? E além dele permitir aí a verificação, né, do desenvolvimento do conhecimento aí das habilidades e competências, ele também é um importante mecanismo de apoio à formação, né, à tomada de decisões, né, na gestão básica, em relação às políticas públicas também, né, e que define aí os programas também de formação continuada, o planejamento escolar, o estabelecimento de metas aí para as escolas, para os projetos de cada escola, tá? E os resultados integram também o Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, que é o nosso IDESP, né? Que aí a gente tem o indicador de desempenho e também o indicador de fluxo. Então, aí o SARESP, ele também permite monitorar os avanços da educação básica aí do Estado. Aqui, nós vamos estar mostrando para vocês, vamos colocar os eventos e as próximas datas que nós gostaríamos já de chamar a atenção, né, para que vocês possam também se programar, tá? Então, aí nós já riscamos os 2 primeiros, porque esses prazos aí, as datas, eles já passaram, né? Então, o início do segundo semestre e o início do terceiro bimestre, que teve início lá dia 2 de agosto, desculpa. A segunda reunião de N3 do MMR, que aconteceu aí de 2 a 13 de agosto. E aí nós vamos para as próximas datas, que nós achamos muito importante compartilhar com vocês, para que vocês possam já se programar,
né? Que a gente já possa ir fazendo um planejamento das nossas ações. Então, nós temos lá, em outubro, de 4 a 8 de outubro, a Semana de Estudos Intensivos, a SEI, do terceiro bimestre, tá? Então, aí a gente já tem o levantamento das habilidades em defasagem do primeiro, agora já está também, né, liberados os resultados da avaliação da aprendizagem em processo do segundo bimestre, e vocês agora nós estamos no terceiro bimestre, então a gente já tem que pensar em planejando e pensando nesses momentos, tá? O conselho de classe ano série do terceiro bimestre, ele está aí, né, para ocorrer até dia 8 de outubro, e a finalização do terceiro bimestre também aí no dia 8 de outubro. O quarto e último bimestre, ele vai ter início no dia 11, né, de outubro. E aí nós temos a terceira reunião, né, da N3 do MMR, de 11 a 22 de outubro. E aí nós vamos lá para a reta final, né? Nós temos aí, olha lá, o período de aplicação do SAEB, né? Ele está previsto para acontecer de 8 de novembro a 10 de dezembro. E aí vem um período previsto, tá? É uma previsão aí para aplicação do questionário socioeconômico do SARESP, mas vocês podem perceber aí que já está a confirmar, tá? Então, a data para aplicação desse questionário, ele está de 22 de novembro a 10 de dezembro, e a aplicação das provas do SARESP, que mais uma vez aí já está para confirmar, para ocorrer aí a previsão de 1 e 2 de dezembro. Isso ainda, essas duas últimas informações que eu acabei de falar, ainda precisam de confirmação, tá? E aí nós temos a última semana SEI de estudos intensivos, né? Que ela tem início lá no dia 13 de dezembro e vai até dia 23 de dezembro. E o conselho final de classe, ano, série final, né? Que é o nosso conselho final, que deve ocorrer até dia 23 de dezembro, tá? Então, essa é a agenda que nós gostaríamos de compartilhar com vocês aí, né? Eles colocam como eventos, e essas datas para que vocês já possam ir pensando, né? Em todo esse movimento que nós temos aí até o final de 2021. E vamos lá. Então, e para finalizar esse segundo momento, nós vamos dar aí uma revisitada, vamos falar assim, nos nossos resultados aí por escola, né? Até 2019. Então, aqui, né, nessa página, nós conseguimos aí observar a evolução durante os anos. Lembrando que aí, né, o IDEB, aí, que nós colocamos para vocês, é o observado, né? E nós temos as metas projetadas, tá? E dentro das metas projetadas, nós conseguimos aí atingir todos os resultados. Então, aqui também a intenção não é expor nenhuma escola, tá? E a gente sabe que aí a nossa média da diretoria de ensino é a partir dos resultados das escolas. E lembrando assim, que esses resultados, esses são indicadores, não é? Que nós já falamos, que é para a gente realmente analisar, avaliar, não é? Então, aqui o objetivo não é expor, tudo bem? É apenas mostrar os nossos resultados e tomar as decisões a partir desses resultados. E aqui, né? Então, aqui depois vocês podem printar a tela, olhar, se quiser pintar, né? Para a gente poder realmente analisar aí a nossa situação. E aqui nessa próxima tela, nós temos também os resultados, né? Do SARESP, né? Então, aí o IDESP observado aí nas nossas 7 escolas, né? De 2016, 2017, 2018 e 2019. Como eu falei, aí você pode printar a tela para você observar aí se você conseguiu, né,
avançar ou não, e o que esses indicadores aí, né, o que eles estão me apontando, o que eles estão mostrando. Tudo bem? Então, a gente queria socializar esses resultados, tanto do SAEB quanto do SARESP. No terceiro momento, nós vamos apresentar para vocês alguns documentos que podem nortear o nosso trabalho aí na preparação dos nossos estudantes para as avaliações. Os documentos são a matriz de referência e a escala de proficiências do SAEB. Nós encontramos esses documentos nesse site que nós já mostramos para vocês na TPC-EMAI anterior, que é o gov.br/INEP. Vocês também podem jogar lá no Google SAEB, que vocês vão encontrar facilmente o primeiro link lá, entrar no primeiro link, rodar a página, rolar a página até o final, e no final vocês vão encontrar duas seções. A primeira seção, que traz os documentos, as matrizes de referência do SAEB, e a segunda seção, que traz os documentos e escalas de proficiência do SAEB. E o que são isso? O que são matrizes? O que são escalas? O que isso quer dizer? Então, nós vamos apresentar aqui para vocês. O primeiro documento é a matriz de referência, tanto de língua portuguesa quanto de matemática, dos anos avaliados. No caso do SAEB, como disse a Patrícia já, nós temos o segundo ano, que é avaliado por amostragem, e nós temos o quinto ano, que é avaliado em todas as escolas. A matriz de referência do SAEB, tanto do segundo quanto do quinto ano, eles foram atualizados em 2020. E são esses documentos que nós temos disponíveis até então. Eu digo até então porque nós não sabemos se eles vão elaborar outros documentos até a aplicação do SAEB desse ano, ou se vai ser esse mesmo o norte, a base que nós teremos para estudar e planejar nossas aulas até lá, tá? Eu coloquei aqui a carinha para vocês irem se habituando. E aqui eu queria só apresentar rapidamente a matriz de referência de língua portuguesa e matemática do segundo ano do Fundamental. Esse quadro traz os descritores de língua portuguesa do segundo ano, que já está dividido em eixos do conhecimento. E este quadro traz a matriz de matemática com os descritores e as habilidades que são exigidas para o segundo ano. E aí, nós temos o do quinto ano. O do quinto ano de língua portuguesa. É importante dizer também que o documento do segundo ano, ele foi reformulado de acordo com a BNCC. Já no quinto ano, ele ainda não foi reformulado. O documento de referência do quinto ano é de 2001, antes da homologação da BNCC, portanto, não está atualizado. Então, vocês vão ver uma diferença entre os documentos, tá? Mas o que nos interessa aqui é saber mais ou menos o teor das habilidades que são exigidas para nós, para nos prepararmos para essas avaliações, certo? Então, nós temos aqui o de língua portuguesa, só para apresentar para vocês do quinto ano, e nós temos também o de matemática, aqui que é dividido entre as unidades temáticas ou blocos de conteúdo, como eles chamam, blocos de temas, enfim. Aqui nós temos as escalas de proficiência do SAEB, também, tanto do segundo ano, que já foi reformulado de acordo com a BNCC, quanto do quinto ano. E nós trouxemos aqui para apresentar para vocês a do quinto ano de matemática. Aí vocês vão perguntar: qual é a diferença entre os descritores contidos no documento anterior, lá no documento da matriz de referência, com as habilidades que estão aqui neste segundo documento das escalas de proficiência? Então, vamos lá. Os descritores, eles descrevem de uma forma geral as habilidades.
Então, a matriz de referência, vamos dizer assim, é um panorama do que é cobrado nas avaliações. Já nas escalas de proficiência, nós vamos ter essas habilidades de forma mais detalhada. Tão detalhada que eles foram também distribuídos nos níveis de proficiência, por isso que nós chamamos de escalas de proficiência. E nós trouxemos aqui a escala de proficiência de matemática, que vai do nível 0 até o nível 10, com as habilidades relativas de cada nível, também divididos entre as unidades temáticas ou que eles chamam de blocos de conteúdo. Então, o que isso significa? Que a habilidade que está no nível 0 ou no nível 1 é uma habilidade mais simples de se desenvolver na aprendizagem das crianças do que uma habilidade que está no nível 10. Então, quanto maior o nível, mais complexo fica o desenvolvimento dessa habilidade, certo? Então, o interessante aqui para nós é que cada vez mais o aluno vai progredindo nessa escala de proficiência, do 0 a 10. Então, se o estudante, se a sua criança, se o seu aluno consegue já desenvolveu uma habilidade referente ao nível 10, é que ele está avançado, ele está o ideal, certo? É importante dizer isso para vocês. Então, de novo, qual é a diferença da matriz de referência com as escalas de proficiência? A diferença é que a matriz de referência traz para nós um panorama geral das habilidades, que são os descritores. Os descritores descrevem as habilidades que são exigidas na avaliação. As escalas de proficiência trazem essas habilidades de forma mais detalhada, inclusive nos distribuídos por níveis de proficiência, que aí nós vamos tentar desenvolver o aluno cada vez com um nível mais alto, colocá-lo num nível maior dessa escala de proficiência. Como nós estamos na ATPC EMAI, da jornada EMAI, então, portanto, o foco da nossa formação, do nosso estudo aqui é matemática, nós gostaríamos de apresentar esses resultados, os resultados por escola, de cada escola em matemática do SAEB de 2019, que foi o último ano avaliado nas nossas escolas. Esse resultado é do 5º ano, tá? No último ano, nós não tivemos o 2º ano avaliado por amostragem. Então, nós temos aqui os resultados do 5º ano em matemática de cada escola. E nós temos nessa escala de proficiência a porcentagem de estudantes de cada escola em cada nível. Então, o nível 0, nós não tivemos a avaliação, vamos dizer assim, não teve questões que contemplassem somente o nível 0. Então, vem aí zerado de certa forma. As questões do SAEB de 2019 contemplaram a partir do nível 1 até o nível 10 em matemática. E nós não queremos, de forma alguma, expor as escolas. Nós queremos aqui, com esses resultados, e vocês podem pausar para printar, enfim. O que nós queremos? Nós queremos mostrar para vocês que nós temos esses dados de quantos estudantes, e aí vocês poderão relembrar quem são esses estudantes, quantos eram, quantas salas eram, a quantidade, e aí pegar essa porcentagem de cada nível e transformar na quantidade de estudantes de cada escola que está nos níveis aí de proficiência. Então, esse é um movimento interessante a ser realizado. É claro que como a avaliação foi aplicada em 2019,
os estudantes estão no 7º ano. Porém, é importante nós termos essa visão para nós entendermos um pouquinho mais e conhecermos um pouquinho mais das nossas escolas também, da nossa escola também. E esses dados são interessantes lá para os professores do 7º ano que estão com esses estudantes, que estão com esses alunos. Então, esse é o movimento que a gente tem que fazer. Não é olhar para outra escola, é que nós, como diretoria de ensino, nós olhamos no geral para nós diagnosticarmos onde está o problema, certo? Então, se nós temos uma porcentagem muito grande de estudantes que estão nessa faixa vermelha, que nós pintamos aí de vermelho, é um sinal de alerta, porque na verdade essa faixa vermelha ela vai até a metade, um pouquinho menos da metade do nível da escala de proficiência do SAEB. Então, quer dizer, não chegou até a metade do esperado, certo? E é interessante também nós verificarmos onde está a porcentagem maior de estudantes, em qual nível está a porcentagem maior de estudante em cada escola. Nós, enquanto diretoria de ensino, nós trabalhamos com o resultado da DE, com o resultado geral, que é este daí que eu estou mostrando para vocês, que é a porcentagem maior. Então, nós temos uma porcentagem maior, uma quantidade de alunos maior no nível 6 da escala de proficiências do SAEB. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer, e aí a gente retorna naquele documento que eu apresentei para vocês, que além das habilidades anteriormente citadas, os estudantes provavelmente são capazes de. E aí vem uma lista de habilidades em que essa porcentagem de estudantes conseguiu desenvolver, tá? Porém, quando se chega no nível 7, a lista de habilidades do nível 7 não foi desenvolvida. Eles pararam aqui, nesse nível 6. Então, como nós podemos trabalhar com isso? Nós podemos trabalhar com isso, verificar quais são as habilidades desse nível 6, verificar quais são as habilidades dos níveis posteriores, para ver de que forma a gente pode atuar lá com os estudantes que nós temos hoje, 2021, que não são os mesmos de 2019, para a gente aí ter uma certa medida de como nós estamos, em que direção nós estamos caminhando, levando em consideração, deixando muito claro aqui, que praticamente eles não tiveram um ensino presencial em 2020, enfim, mas já serve como um comparativo, um diagnóstico de como nós estamos recebendo esses estudantes e quão árduo vai ser esse trabalho para nós desenvolvermos essas habilidades nas nossas crianças. É importante também nós nos atentarmos, aí eu vou voltar para o quadro, de novo, na quantidade de estudantes que estão nesses níveis que estão em vermelho, e aí verificar também quais são essas habilidades que eles deram conta e quais são as habilidades que eles não deram conta dos níveis posteriores, tá? Então, por isso que é interessante a gente ver a quantidade, saber a quantidade de estudantes, como a nossa escola tá, e aí a gente já tem como realizar um diagnóstico, uma análise comparativa de 2019 com as crianças agora de 2021, tá bom? Então, é mais para fazer esse movimento comparativo e já ir construindo, assim, um diagnóstico do que será essa avaliação e de quais são as intervenções que nós devemos realizar a partir das habilidades que eles não desenvolveram. Quarto momento, articulação do currículo paulista com as avaliações externas, SAEB e SARESP. Bom, então nós vamos aí retomar a nossa habilidade analisada, que foi a habilidade
que nós utilizamos na última TPC para realizar a progressão da habilidade é a nossa habilidade EF05MA19, né? Da unidade temática Grandezas e Medidas do 5º ano. A habilidade é resolver e elaborar situações-problema envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área, reconhecendo e utilizando medidas como o metro quadrado e o centímetro quadrado, recorrendo a transformações adequadas entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. Objetos de conhecimento, medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e capacidade. Utilização de unidades convencionais e relações entre as unidades de medidas mais usuais. Tá? Então, essa é a nossa habilidade do Currículo Paulista e ela é também uma habilidade essencial, tá? Tanto do primeiro quanto do segundo bimestre. Pode passar, Carla. E aí nós vamos colocar assim, a articulação com as avaliações externas, que o que vem com as habilidades exigidas nessas avaliações, tá? Então, eu tenho aí a EF05NA19, né, que foi aqui eu acabei de ler para vocês, e olha lá no SAEB, né, como que a gente consegue a articulação. Descritor 7, resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilo, grama, miligrama, litro e mililitro, tá? O descritor 11, resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. E o descritor 12, resolver problemas envolvendo o cálculo ou estimativas diárias de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. E as habilidades do SARESP, elas aparecem lá, né? Elas se relacionam, elas se articulam ali, com a habilidade 26, resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilo, grama, miligrama, litro, mililitro. Habilidade 27, resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. E a habilidade 28, resolver problemas que envolvam o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Então, o que nós gostaríamos de chamar a atenção? Porque às vezes a gente fica tão preocupado, né? Eu preciso trabalhar a habilidade que cai no SARESP, a habilidade que cai no SAEB. Mas vamos olhar para a nossa habilidade do nosso currículo paulista? Então, quando eu volto lá, na EF05MA19, né? Que eu vou trabalhar lá com situações, problemas que envolvam as medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, temperatura, capacidade e área, eu também estou garantido o desenvolvimento dessas habilidades aí nas duas avaliações externas. O que nós temos que tomar aí muito cuidado é que a habilidade, ela é complexa, tá? Então, assim, eu não posso apenas focar, por exemplo,
na grandeza, por exemplo, no comprimento, né? Então, eu preciso garantir todas elas, comprimento, massa, tempo, enfim, todas que a habilidade ali que ela está exigindo, tá? Pode passar a próxima tela, Carla, por favor. Aqui, né, nós colocamos novamente para vocês, olha lá, habilidade, né? Do lado esquerdo, lá na primeira coluna. Eu tenho a habilidade do currículo paulista, né? Depois eu tenho os descritores do SAEB, né? O D7, o D11 e o D12, que foi o que a gente acabou de ver ali na tela anterior. E aí nós colocamos as habilidades, né, que mais se aproximam, vamos colocar assim, da habilidade nossa lá do currículo paulista, né? Que elas estão, como a Carla já trabalhou com vocês lá, nos níveis, né? Então, a habilidade no nível 7 são as que mais se aproximam da nossa habilidade lá do currículo paulista. Olha lá, a primeira é resolver problemas envolvendo conversão de quilograma para grama, resolver problemas envolvendo conversão de litro para mililitro e resolver problemas sobre intervalos de tempo envolvendo adição e subtração e com intervalo de tempo passando pela meia-noite. Só lembrando, aqui nós colocamos as habilidades do nível 7 porque elas mais se aproximam aí, vamos colocar, da nossa habilidade aí, EF05MA19. Mas se você for pegar lá nos outros níveis, nós temos sempre lá a unidade grandezas e medidas, nós temos outras habilidades, mas a que mais se aproxima são essas habilidades aí do nível 7, tudo bem? Então, é legal vocês terem esse olhar, né, para essas habilidades, dar uma estudada, olhando esse material, tá? Que isso vai auxiliando vocês também. Próxima tela, Carla, por favor. E aqui nós temos a habilidade do currículo, mais uma vez, que é a habilidade, né, que foi analisada, que ela foi estudada, com as habilidades aí do SARESP, né? Que é a habilidade 26, né? Resolver problema significativo utilizando unidades de medidas padronizadas como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litro e mililitro. A 27, habilidade 27, quer resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. E a habilidade 28, resolver problemas que envolvam o cálculo ou estimativa da área de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Quinto momento. Análise comparativa entre as habilidades do SAEB, SARESP e habilidades exigidas na AP. Bom, aí, mais uma vez, nós temos a nossa habilidade que nós estamos trabalhando, batendo com vocês desde a TPC anterior, retomamos agora nessa TPC, que é a habilidade EF05MA19, tá? E essa habilidade, ela caiu tanto na AP do primeiro bimestre, quanto na AP do segundo bimestre. E nós tivemos aí, né, a habilidade, nós tivemos apenas, vamos colocar assim, 44% de acerto, tá? Então, foi uma habilidade que já chamou, né, nos chamou a atenção. E ela, mais uma vez, veio agora no segundo bimestre, tá? E no segundo bimestre, nós também ficamos aí na casa dos 44%. Então, assim, é uma habilidade, né, que está chamando atenção. Nós já tínhamos conversado com vocês, e aí nós percebemos que ela ainda volta, e ainda na segunda AP, eles apresentaram aí um rendimento, vamos colocar aí, abaixo dos 50%, que nos chama também a atenção, tá?
Agora, só para deixar claro para vocês, né, nós estamos fazendo esse movimento com essa habilidade, tá? Mas nada impede aí que a PC, o professor, que ele olhe aí para os seus resultados e que possa estar fazendo esse movimento com outras habilidades também, tudo bem? Então, pode passar, Carla, por favor. Aqui, o que nós fizemos? Como nós fizemos lá na outra ATPC, nós fomos buscar lá na avaliação que eles colocaram na intranet como modelo para a gente, né, da segunda P, que vocês sabem que vocês têm acesso a essas avaliações, e nós retiramos de lá, vamos colocar assim, as habilidades, né, ou melhor, as questões relacionadas com essa habilidade. Só que nós vamos cair mais uma vez naquela questão. Nesse formato digital, nós temos, na última P, nós tivemos 8 modelos, né, diferentes de prova, de avaliações, né? Então, eu não sei, por exemplo, nós não podemos falar que o resultado que nós estamos mostrando para vocês dos 44%, que ele está relacionado com essas questões, tudo bem? Nós vamos deixar claro que nós retiramos essas 3 questões do modelo que nós temos disponível lá na intranet, ok? Mas não significa que foram essas questões que eles acabaram aí tendo dificuldade, tudo bem? E daqui a um tempo eles acabam liberando essas questões, mas no momento as que nós temos são essas 3 que nós retiramos lá da AP, que está na intranet. Então, aí nós vamos para a questão 2, né? Saulo precisa comprar 3.000 mililitros de leite para preparar um bolo de casamento. Aí vamos lá para a pergunta. Quantos litros de leite Saulo precisa comprar para preparar esse bolo? Então, olha lá, na questão, ele apresenta, né, em mililitros. Eu tenho 3.000 mililitros. Porém, a minha pergunta, né, ela vem em litros. Então, se o meu aluno, ele não conseguir fazer aí essa relação, né, essa conversão de mililitros para litros, né, ele não vai conseguir resolver. Se ele desconhecer essa relação entre o mililitro e o litro, ele não vai dar conta de resolver essa questão, tá? Então, por isso que é muito importante, nesse momento, já que nós estamos vendo essa dificuldade que eles estão nos mostrando, né, estão nos apontando, pensarmos também aí no nosso ambiente matematizador, de repente construir alguma coisa que nos auxilie, né? Mas também tomar cuidado com o excesso de informação, porque é o que eu chamei a atenção de vocês. Quando nós olhamos lá para a habilidade ela requer lá trabalhar com as diferentes grandezas, né? O comprimento, a massa, o tempo, a temperatura, a capacidade e área. Aqui em questão nós estamos falando da capacidade, né? Então ele tem que saber lá, 1 litro ele corresponde a quantos mililitros, ok? Na próxima questão, a questão 11, Túlio comprou 45 metros de tecido com largura padrão para produzir algumas blusas. Olha lá, mais uma vez, olha a pergunta como vem. Quantos centímetros de tecido Túlio comprou, para produzir essas blusas? Então, olha lá, mais uma vez, ele está colocando em metros, que ele comprou em metros, mas ele quer saber quantos centímetros de tecido ele comprou aí para produzir, tá? Então, aí nós estamos falando do comprimento. E a última questão, vamos colocar assim, que ela tem relação com a primeira apresentada, né? Fabiana fez 2 litros de suco de laranja. Quantos
mililitros de suco de laranja Fabiana fez? Na primeira, ele estava em mililitros e a pergunta vinha em litros. Agora eu tenho litro, né? E eu quero saber quantos mililitros de suco de laranja Fabiana fez, né? Aí nós também estamos trabalhando aí com a grandeza, com a capacidade, tá? Então, assim, o que a gente gostaria? Nós temos que trabalhar aí com as diferentes, né? Ó, capacidade, comprimento. Então, explorar isso aí também nas aulas com os estudantes e essa relação entre as unidades para que ele possa, no momento ou da avaliação, ou mesmo nas situações que vocês apresentarem, que eles consigam estabelecer essas relações, né? Realizarem essas transformações, essas conversões. Tudo bem? Aqui nós vamos apresentar algumas questões referentes àqueles descritores que a Patrícia comentou quando ela realizou essa articulação do currículo paulista com as avaliações externas. Aqui eu vou iniciar com o descritor 7, que é o resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas, como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litro e mililitro. Nesse caso, essas questões são 3 questões. Eles são referentes ao comprimento. Então, é a medição do comprimento, que trabalha o quilômetro, metro, centímetro, milímetro. Então, é a grandeza do comprimento. Eu vou ler aqui uma questão para vocês. Caio percorreu 3.000 metros de bicicleta em 30 minutos. Quantos quilômetros ele percorrerá em 1 hora? Então, já vem a questão da conversão de metros, 3.000 metros, no caso dessa situação problema, para quilômetros. E não somente a conversão, né? Ele tem que entender que 30 minutos, se ele entender que 30 minutos é a metade de 1 hora, então o Caio percorrerá o dobro de 3.000 metros, e aí a partir daí converter esse metros em quilômetros também. Na segunda questão, a distância da casa de André até a escola é de 1.200 metros. Quantos quilômetros André percorre em um dia para ir e voltar da escola? Também utiliza a questão da conversão. E por último, na observação da tabela, com base na tabela, podemos dizer que em 2 horas e meia uma girafa pode correr. E a informação que a tabela traz é a velocidade em quilômetro por hora. E a situação problema está pedindo em 2 horas e meia. Então, além da criança interpretar e entender essa informação, ela tem que fazer a continha certa, a operação correta, para chegar aí na quantidade de quilômetros que a girafa percorrerá em 2 horas e meia e anotar a alternativa correta. E nesse caso, não tem a conversão, mas tem a questão da interpretação da tabela, do tratamento dessa informação, de como ela vai utilizar essas informações, de saber o que fazer a partir dessas informações, com essas informações, para chegar na resposta adequada. Ainda no descritor 7, porém com a grandeza massa, nós temos 2 questões aí que envolvem as unidades de medida de quilograma, grama e miligrama. Então, nós temos na primeira questão: numa festa foram preparados 4 kg de feijão, 8 kg de arroz e 6 kg de carne. Quantos gramas de comida foram preparadas no total? Também envolvendo a conversão do quilograma para o grama.
Uma escola resolveu fazer uma gincana onde uma das provas é arrecadar 100 quilogramas de alimentos. A turma de a turma de Mari conseguiu no primeiro dia os seguintes alimentos: 5 pacotes de arroz de 1 kg, 2 pacotes de farinha de trigo de 5 kg, 4 pacotes de café de 250 gramas e 3 pacotes de macarrão de 500 gramas. Quantos quilogramas de alimentos essa turma deverá arrecadar para atingir os 100 quilogramas? Já não envolve a conversão, porém também é uma situação, problema um pouco mais complexa, porque ela vai precisar interpretar e pensar as informações e entender o que a situação problema está pedindo. No descritor 7, porém agora com a grandeza e capacidade e as unidades de medida litro e mililitro. João Pedro montou uma barraca de sucos na festa da escola. Ele vendeu 50 copos de 200 mililitros. Sabendo-se que ele havia feito 12 litros de suco, quantos litros sobraram? Também envolvendo a conversão entre as unidades de medida. E aí, do descritor 11, que é resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas, nós temos esse exemplo de atividade. O desenho a seguir representa o contorno do pátio de uma escola. Sabendo-se que cada quadradinho do desenho abaixo mede 2 metros de lado, calcule quantos metros andaria uma pessoa que resolvesse contornar o pátio da escola. Então, tem a representação para os alunos se apoiarem. Né? Nessa representação é em malha quadriculada e eles têm que entender que cada quadrado equivale a 1 metro de lado. E aí, a partir daí, ver qual é a melhor estratégia para medir o perímetro do pátio da escola, o pátio de uma escola. E eles têm que compreender, ter o conceito de perímetro. O que é o perímetro? Que é o contorno do pátio da escola, certo? E aí nós temos duas questões referente a áreas, que é o descritor 12, também em malhas quadriculadas, desculpa, que é uma representação para eles se apoiarem também. Considerando um quadradinho como unidade de área nas figuras a seguir, tem respectivamente área igual a. E aí essa questão se torna mais complexa do que a outra questão, porque nessas figuras planas existe a metade do quadrado e também outras partes do quadrado que as crianças vão ter que calcular. Então, é um pouquinho mais complexa do que a segunda, se vocês repararem na figura plana que está desenhada na segunda questão, que diz: o desenho a seguir representa a área do pátio de uma escola. Sabendo-se que cada quadradinho do desenho abaixo mede 1 metro de lado, calcule a área do pátio da escola. Nesse caso, os quadradinhos são cheios, estão pintadas no seu total. O que é, de certa forma, se a criança tem a noção do que é a área, já adquiriu o conceito de área, vai conseguir responder de uma melhor forma essa questão. Agora, já a primeira questão envolve outras habilidades, não só a noção, o desenvolvimento da noção e do conceito, a apropriação da noção e do conceito de área, mas também da contagem desses quadradinhos, de como contar esses quadradinhos que não estão preenchidos integralmente, só parte, certo? Então, vamos dizer assim,
que a primeira questão, ela vai estar num nível daquela escala de proficiência mais elevado do que a segunda questão. Porém, elas contemplam o mesmo descritor, que é o descritor 12. Então, a primeira questão vai envolver mais habilidades do que a segunda, porém são referentes a um descritor. Por isso é importante nós não só nos atentarmos aos descritores das matrizes de referência, mas também e principalmente quais são essas habilidades envolvidas, quais são essas habilidades que estão dentro desse descritor, certo? Bom, agora nós vamos para analisar uma questão do Saresp, tá? Essa questão aqui, ela é uma questão que caiu no Saresp de 2013. Aí, como a gente já tinha falado lá, olha lá, habilidade 26, que é resolver problemas significativos utilizando unidades de medidas padronizadas como quilômetro, metro, centímetro, milímetro, quilograma, grama, miligrama, litros e mililitro. Aqui nós vamos focar uma do quilômetro e metro, tá? A Corrida Internacional de São Silvestre é a mais famosa corrida de rua do Brasil, realizada anualmente na cidade de São Paulo, no dia 31 de dezembro. A corrida possui um percurso de 15 quilômetros, o que é representado também por. E aí nós temos as opções aí, vamos colocar assim, em metros. Então, a solução aí para essa situação, né, para esse exercício, o aluno, né, ele tem a necessidade, vamos colocar assim, de saber que 1 quilômetro, né, ele equivale a 1.000 metros, né? Para então fazer a correspondência correta entre 15 quilômetros e 15.000 metros. Se ele não souber fazer essa relação, né, ele não vai dar conta de responder, tá? Aqui, o que a gente gostaria, né, de chamar a atenção, para estar mostrando aí para vocês, é que essa questão, como eu falei no início, o foco dela aí é quilômetros e metro, tá? E aí nós selecionamos também nas próximas páginas, vocês vão ver, nós fizemos questão de pegar aí agora uma de quilo e a próxima de litro. Então, as situações, elas são muito semelhantes com o que a Carla já apresentou para vocês lá, das questões do SAEB, tá? Elas estão, assim, muito próximas. Então, esse material, né, vocês aí vão poder printar, então fica também de material de estudo para vocês poderem estudar, para vocês poderem analisar, né? Para pensar aí nos seus alunos aí, principalmente do quinto ano, né? Será que o meu aluno aí, será que o meu estudante, ele dá conta de realizar? Será que ele vai conseguir? Tá? Então, assim, quais situações eu posso propor para que ele desenvolva aí essa habilidade, para que ele dê conta de fazer? Lembrando, mais uma vez, olha lá, quilômetro, quilograma e litro. Eu não posso ficar trabalhando apenas uma, eu tenho que contemplar todas. Lembrem lá da habilidade do currículo AEF 05MA 19. Tudo bem? Pode, acho que, passar, Carla. E aí, o mesmo movimento, tá? Nós temos aí a habilidade 27, resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas desenhadas em malha quadriculada, tá? Nessa questão aí, eles também devem estimar os perímetros, né, das 4 figuras, né? Nós temos aí a figura A, B, C e D, e escolher, né, a maior. Pode, acho que, passar também, Carla.
Aí nós temos a habilidade 27, que é resolver problemas que envolvam aí também o cálculo do perímetro das figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas. Então, olha lá a questão. Observe a figura desenhada na malha quadriculada. Se cada quadradinho mede 1 centímetro de lado, o perímetro da figura é, em centímetros, igual a... Agora, nós vamos analisar, né, a habilidade 28, também do Saresp, né, que caiu aí no Saresp em 2013. Resolver problemas que envolvam o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas desenhadas em malhas quadriculadas. Essa questão aí, né, ela vai explorar a comparação de áreas quadriculadas com o objetivo de encontrar o cômodo, né, que além do quarto possui 12 quadrados de área, né? E aí o jogo de cores aí que a gente pode, né, tá observando, ele busca evidenciar, né, as diferenças e os limites da área de cada cômodo, né? Então olha lá, a figura a seguir representa a planta de uma casa. Sabendo-se que cada quadradinho tem a mesma medida, é correto afirmar que a área do quarto equivale a, aí a letra A área da sala, soma das áreas do escritório e do banheiro, soma das áreas do banheiro e da cozinha e área do depósito. Então, aqui, através, né, dessa representação, eles conseguem também estar fazendo, resolvendo, vamos colocar assim, essa questão, tá? A próxima questão que eu comentei com vocês também é da habilidade 28, tá? E como a gente já falou lá no início, ele fica também um material aqui para vocês poderem estar lendo, estudando, fica aí um material também para vocês estarem utilizando nas aulas de vocês também, para apoiar aí nesse momento. Um outro ponto importante a ser levantado aqui em relação à aplicação das avaliações do SAEB é sobre a estrutura dessas avaliações. Essas avaliações, elas vêm estruturadas em blocos. E para cada bloco, o estudante vai ter um determinado tempo para responder. Esse tempo, ele é de 25 minutos. Então, ele vai ter 25 minutos para responder o bloco 1 de matemática, no caso aqui que nós pegamos somente para modelizar, para apresentar para vocês de avaliações anteriores, tá? Ele vai ter 25 minutos para responder o segundo bloco, ele vai ter 25 minutos para responder o terceiro bloco e ele vai ter mais 25 minutos para responder o quarto bloco. E esse tempo, esses minutos, eles vão ser controlados pelo aplicador. É importante também sabermos a estrutura dessas avaliações, porque nós sabemos que as nossas crianças, elas sempre que tem uma novidade, algumas crianças podem reagir, isso pode interferir no aspecto emocional e psicológico na hora de resolver as questões. Então, de certa forma, nessa parte, eu acho que é bom preparar as crianças para o estilo de avaliação, para a estrutura dessa avaliação, para elas irem se habituando nesse movimento já e não ser nada muito novo para elas. Lembrando que todas essas informações que nós temos do SAEB, tanto do modelo, dos exemplos de atividades, de questões, quanto
essas informações sobre a estrutura e aplicação das avaliações, elas são informações que nós retiramos de aplicações anteriores, tá? Sendo que a última aplicação que nós tivemos foi em 2019. Nós não sabemos se ela vai ser reformulada, se ela vai ser reformulada na sua estrutura, se essa estrutura de bloco vai cair ou se eles vão manter. Então, assim, é bom nós nos atentarmos e nos prepararmos tanto para esse tipo de avaliação que já vem acontecendo, quanto para as novidades que podem acontecer também. Eles podem reformular e nos avisar, por exemplo, na próxima semana, certo? Mas é uma informação que vocês, acredito que muitas já têm, e quem é novo na rede precisa ter para preparar os seus alunos, para preparar as suas crianças. E nós colocamos aqui, de forma mais sistemática, os tempos da aplicação, que foi até 2019, até a última avaliação do SAEB que nós tivemos. Então, nós tivemos a aplicação do bloco 1 em 25 minutos, e as duas últimas colunas aqui, as duas colunas do lado direito, é para o atendimento especializado, tá? Tanto para o aluno com baixa visão, quanto para o aluno com outras deficiências ou transtornos. Alunos laudados, que tem o laudo lá, que tem essa deficiência registrada no censo escolar, lá na Secretaria Digital, tudo bonitinho, oficializado. Então, eles terão um acréscimo de tempo, como vocês podem perceber aí, para responder o bloco 1 e para responder o bloco 2 também, que vai ser controlado pelo aplicador. Depois, nós teremos 10 minutos, ou eles vão ter 10 minutos para preencher aquele cartão resposta, que é este daqui, tá? Então, eles vão fazer 25 minutos do bloco 1 de matemática, 25 minutos do bloco 2 de matemática, e eles vão ter 10 minutos para preencher esse cartão resposta. Preencher o cartão resposta de matemática, tanto do bloco 1 quanto do bloco 2, aí o aplicador vai autorizar para responder as questões do bloco 3, que no caso do nosso exemplo é de língua portuguesa, mais 25 minutos para responder as questões do bloco 4, que no nosso caso também é de língua portuguesa. Respondeu as questões, o aluno vai novamente preencher o cartão resposta do bloco 3 e bloco 4, e ele vai ter 10 minutos para preencher esse cartão resposta. É claro que o aplicador, ele vai ler essas instruções com as crianças, enfim. Bom, espero que sim, né? Que ele seja preparado, orientado para ler essas instruções com as crianças, orientar essas crianças da forma que preenche com um X, não precisa pintar, nesse nosso caso aqui, exemplo, que é de uma avaliação anterior, tá? E aí, no caso do atendimento especializado, as crianças não preenchem, com baixa visão, não preenche o cartão resposta, porque o cartão resposta ele é pequeno mesmo. E o atendimento especializado com deficiência, a criança com deficiência ou transtorno, terá um acréscimo também de 10 minutos para preencher esse cartão resposta. Então, a criança no aluno regular e no atendimento especializado com baixa visão terá 2h30 o total da prova para realizar a prova. Já a criança no atendimento especializado que possui deficiência, que está em situação de deficiência ou possui outros transtornos, terá 3h40 para realizar integralmente a avaliação, tá?
Então, são informações um pouquinho complexas, assim, são muitas informações sobre a mesma coisa, sobre a estrutura do SAEB, sobre a estrutura da avaliação. Então, novamente, se vocês quiserem pausar o vídeo, printar, tirar foto da tela, enfim, para vocês não se perderem na hora de habituar os seus estudantes para essa avaliação. Então, fica aí a sugestão. E lembrando, novamente, que essas informações que nós temos da estrutura do SAEB são informações até 2019, que, como vocês viram, são atualizados até 2020, foram atualizados em 2020. Porém, nós não sabemos se terá alguma alteração, se terá alguma mudança. Mas, como é uma estrutura diferenciada de avaliação, é importante nós prepararmos nossas crianças para que consiga entender na hora lá como fazer essa avaliação. Aqui, nós gostaríamos de estar apresentando para vocês os resultados da P do segundo bimestre, né? Relacionado, lógico, né, com a matemática. O que nós, né, estamos solicitando? Que vocês já coloquem os olhos, né, como a gente já está falando aí para vocês, nesses resultados. Nós apresentamos lá no início da TPC, né, aquela agenda com aqueles eventos, para que a gente já possa se programando. Então, assim, aqui nós temos o resultado da segunda P, elas são os nossos indicadores, vamos colocar assim. Vocês, mais do que ninguém, conhecem os estudantes, não é? E sabem se esses resultados estão refletindo realmente a realidade, porque ainda a plataforma ela apresenta algumas inconsistências, né? Nós ouvimos aí de PCs, a gente ouve dos professores, que muitas vezes é um aluno bom e que ali está aparecendo com um resultado um pouco abaixo, e o contrário também, né? Então, assim, mais uma vez, chamar a atenção porque vocês conhecem os estudantes, tá? E quando nós apresentamos aqui, hoje nós não estamos nem apresentando por escola, tá? Nós estamos apresentando no geral. Então, de repente, uma coisa que nós gostaríamos também de chamar a atenção, eu vou falar aqui já na tela do primeiro ano, mas isso já fica para as demais também. Por exemplo, quando eu olho uma questão, por exemplo, a habilidade 1 aí do primeiro ano, ela está aparecendo em 93%. Ah, então ok, não vou olhar. Não, eu preciso olhar, porque às vezes na diretoria ela está aparecendo alta, vamos dizer assim, para algumas escolas, mas às vezes para minha sala, para minha realidade, ela está com um indicador menor. Então eu preciso ter esse olhar também, né? Nós estamos apresentando aqui, o resultado é uma média aqui das nossas 7 escolas. Porém, agora cada professora tem esse olhar, né? O PC tem o olhar aí, né, para as suas 2 salas, por exemplo, e o professor vai ter o olhar para a sua sala, né? Então, cada um tem esse olhar. Eu e a Carla aqui, nós temos essa visão das 7 escolas, a PC tem o olhar de todas as suas salas e o professor da realidade ali dos seus estudantes que vocês conhecem melhor do que ninguém aí esses resultados, tudo bem? Então, aqui nós temos as habilidades, né, que caíram aí na nossa AP e a porcentagem de acerto dos nossos estudantes. Então, aí, né, como a TPC nossa ela é gravada, dá tempo de você printar a tela, dar uma observada nesses resultados, para depois estar trabalhando aí com os seus estudantes também. A próxima tela, Carla, por favor. Nós temos aí o resultado da P do segundo aninho, né? Então, aí nós podemos observar todas as habilidades, né, que caíram. Lembrando, mais uma vez, o modelo que nós temos lá da P digital, que está na intranet, né? Nós não sabemos se ela corresponde às questões, né, da porcentagem que aparece aqui, tá? Nós não conseguimos falar isso com propriedade para vocês, tudo bem? Então, aqui nós temos os resultados do segundo ano. Pode passar, Carla. Do terceiro ano, olha, a gente já destacou,
né, uma habilidade aí que ela ficou abaixo de 50%, tá? Então, aí ela já acende, né, uma luzinha aí para que as professoras do terceiro ano verifiquem se na sua sala essa habilidade ela também ficou no nível baixo, né? Para que a gente possa aí planejar, montar aí um plano, né, de recuperação, para trabalhar com essa habilidade aí em questão, tá? Lembrando que nós temos outras habilidades, ó, na casa dos 60, mas nós não destacamos. Nós só tivemos o cuidado de destacar aquelas que estão abaixo de 50%. Os resultados agora do quarto ano, Carla, por favor. Aqui também, olha lá, nós destacamos uma habilidade, né? Que ela aparece aí também abaixo da casa dos 50%. Porém, nós temos outras habilidades aí na casa dos 50, dos 60. Então, é o que nós falamos, as professoras também do quarto ano tenham esse cuidado de olhar, verificar, né? Até mesmo se o estudante fez essa avaliação, se ele não fez, e tá, né? E olhar aí para esses resultados. E a do quinto ano, né? Que aí já nos chamou também a atenção, né? E por esse motivo aí, se vocês, eu sei que a tela é muito pequenininha, né? É difícil para a gente estar vendo, mas aí acho que vocês conseguem ver, por exemplo, a habilidade 8, olha lá, ela está lá com, é uma habilidade relacionada lá com fração, olha lá, reconhecer as frações mais usuais, olha lá, 28%. A próxima, ler números racionais de uso frequentes na representação fracionária e decimal, olha lá, está com 30 e poucos por cento, eu acho que é isso, também está difícil de estar enxergando aqui. Então, por isso que a gente colocou que, além de ter sido uma sugestão de algumas professoras trabalhar com fração e divisão, a gente já percebe aqui, pelo próprio resultado, a necessidade de estar trabalhando também com a fração no nosso próximo encontro, tá? Então, aí fica a dica também para as professoras do quinto ano colocar os olhos aí carinhosamente nessas habilidades, principalmente que estão aí abaixo dos 50%, né? Para que a gente possa estar trabalhando, retomando essas habilidades com os nossos estudantes, não é? A gente também não precisa e não vamos esperar somente a semana 6 que a gente comentou com vocês lá no início, né? A gente já precisa fazer um trabalho aí, uma retomada com essas habilidades. Antes de nós encerrarmos a ATPC MAI, nós gostaríamos de divulgar uma novidade para vocês, que é a realização do curso Ler e Escrever Formação para Educadores. Esse curso está sendo oficializado e logo será a publicação no Diário Oficial, mas a Secretaria da Educação já deu o aval para nós prosseguirmos com as ações relacionadas a ele. Esse curso será voltado para o ensino de língua portuguesa nos anos iniciais e principalmente para a abordagem do material, abordagem e exploração do material em sala de aula. Então, o público-alvo, é claro, será os professores da Educação Básica 1, PEB 1, e as professoras coordenadoras também dos anos iniciais do Fundamental, atuantes na rede estadual e nos municípios parceiros que utilizam esse material em sala de aula também. Nós teremos um limite de vagas de 35 pessoas, 35 cursistas, para que eu e a Patrícia nós possamos acompanhar de uma forma mais próxima cada um dos cursistas. A inscrição vai ocorrer do dia 23 de agosto, segunda-feira, até o dia 3 de setembro, uma sexta-feira, e o curso terá início a partir do dia 25 de setembro e ocorrerá até o dia 11 de dezembro. Nós contaremos nesse curso com um encontro por mês, um encontro síncrono. Nós não sabemos se será presencial ou remoto. A nossa prioridade é, claro,
cuidar da saúde dos cursistas, principalmente. E se caso for presencial, acontecerá em uma das escolas da rede estadual aqui em Limeira. E se for remoto, nós vamos ver a melhor forma de atender a todas e todos os cursistas. Então, nós vamos entrar em contato com vocês para a gente definir isso. Esse encontro ele terá duração de 4 horas e contará também com algumas atividades extras que serão sugestões, indicações de leitura para complementar as discussões desses encontros. Então, fica o convite aí para vocês. Nós vamos encaminhar o link de inscrição junto com o link da gravação dessa TPC. E aí será uma honra tê-las e tê-los no nosso curso. E pedimos também para que vocês divulguem aí para outros professores, que, é claro, serão também muito bem-vindos ao nosso curso. Por último, para vocês não se esquecerem de preencher o link de avaliação e presença, que vocês podem entrar através do próprio link ou do QR Code. Essa avaliação é muito importante para nós, assim como registra a presença de vocês, que nós temos aí que ter evidências. Então, não se esqueçam de preencher. E eu e a Patrícia, em nome da Patrícia também, agradeço a atenção de vocês e todo esse cuidado que vocês estão tendo nesse momento de estudo e de formação. Um beijo para todas e todos e bom trabalho!